Salmo 6. Ouça a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites passo nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma criança que desobedece seus pais vai esconder-se com medo, com vergonha. A criança sabe seus pecados e tem medo das consequências. Já aconteceu na sua vida que percebeu a ira de Deus contra você por causa dos teus pecados? Depois de ouvir a lei do Senhor, culto solene, depois de pensar os seus pecados, também já percebeu este medo na sua vida? Já ficou triste ou envergonhado ou perturbado por causa de algo que você falou, algo que você fez na sua vida? Talvez já nesta semana passou, talvez fizeram alguma coisa vergonhosa. É difícil orar naquele momento. É difícil orar imediatamente depois de cometer um pecado grave. E reconhecemos isso, e todos nós aqui já experimentamos essa vergonha, essa dificuldade de orar depois de pecar. Por isso também reconhecemos as palavras do Salmo 6 que acabamos de ler. Este salmo é um salmo que faz parte de um grupo dos salmos que são chamados lamentos do indivíduo. Ou melhor dizer, orações do indivíduo que contém um lamento. Este tipo de salmo expressa a reação do crente ao enfrentar-se com um problema na vida dele. Não são salmos individualistas, mas salmos que expressam os desafios do indivíduo na sua luta contra o pecado. E cada um de nós temos esta luta. Então também entendemos que podemos usar e até cantar os salmos do indivíduo juntamente nos cultos.
todos nós também podemos se identificar com as expressões neste Salmo 6. É muito importante entender isso quando estamos estudando os Salmos. Porém, é possível que Davi escreveu este Salmo, como o título diz, Salmo de Davi. Também há outras explicações deste pacto do título. Pode ser um salmo que foi destinado para Davi, um salmo que os reis davídicos autorizaram. Mas estas palavras são palavras dos crentes em todos os lugares do mundo, em todas as épocas da igreja. A pergunta ao estudar este salmo não é como funcionava este salmo na vida de Davi. Não é muito importante quem foi o autor, ou Davi ou outra pessoa. Reconhecemos neste salmo as palavras do Espírito Santo e a pergunta é como funciona este salmo hoje na igreja de Cristo, na minha vida. Não é uma oração de um indivíduo na sua casa, mas é uma oração que todos os membros da igreja de Cristo têm que cantar juntos. O título diz: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. A igreja usava este salmo na assembleia com um mestre de canto com instrumentos. A igreja hoje deve continuar a usar este salmo na assembleia. Não devemos falar sobre as experiências do salmista ou de Davi, mas devemos reconhecer como este salmo descreve a nossa situação. Como devemos orar? O que podemos esperar de Deus em Cristo Jesus? Prego o Evangelho de Jesus Cristo sobre este tema. Deus ouve a súplica do pecador contrito. Vemos a miséria do pecador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a petição do pecador. Em terceiro lugar, a restauração do pecador. Em primeiro lugar, então, a miséria do pecador. Primeiro versículo, Salmo 6, versículo 1, começa com a palavra Senhor. Todos maiúsculos. Então, isso é o nome de Yahvé, o nome de Deus da aliança. E Salmo 6 é a oração de um filho da aliança, que reconhece Deus da aliança e dirige-se a Ele com as promessas e as exigências da aliança na sua mente. E qual o problema do filho da aliança que manifesta-se nesta oração? Um problema, lendo este salmo, um problema evidente no salmo é esta doença física. Sinto debilitado, meus ossos estão abalados. Mas para entender o problema mais fundamental, temos de ler o primeiro versículo do Salmo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O crente está com medo do Senhor. Lembra-se daquela criança que imaginamos no início? É muito parecido com o que estamos lendo aqui. O crente está com medo do Senhor. Melhor dizer, ele está com medo da ira do Senhor. Por que é que temos esse medo do Senhor? Porque Ele é santo, santo, santo. E somos pecadores indignos.
problema principal neste salmo é o pecado que resta na vida do crente. Ao estabelecer a aliança com o seu povo, Deus disse que puniria pecadores, pecados, rebelião. Ele falou, Deus prometeu que puniria esse pecado com doença, com morte, com tristeza, com ossos abalados. E reconhecendo os nossos pecados, a igreja levanta seus olhos a Deus e suplica: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O problema neste salmo que todos nós experimentamos é que Deus Santo pune pecadores. Merecemos esta punição. O problema que é manifesto neste salmo é que Deus fica irado com pecadores. Aprendemos que Deus ira-se por causa dos nossos pecados. Pecadores ficam debaixo da ira do Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso. Quando falamos sobre a ira de Deus, isso vai falar mais do que dizer que Ele pune pecadores. Mas Deus experimenta ira perfeita na sua essência. Ira é um dos atributos de Deus. Embora em alguns lugares na Bíblia a ira de Deus significa a punição dele, também lemos exemplos nos quais Deus fica irado na sua essência antes de punir. Números 11, versículo 1, por exemplo. João 3, 38, vemos que Deus é irado na sua essência antes de punir. O ponto é que Deus é afetado pelos nossos pecados de forma íntima. Ele fica irado, ele está vendo o que os filhos da aliança estão fazendo. Ele fica irado. Com uma ira perfeita, uma ira santa. Imagine, seus pecados estão causando essa ira de Deus. Isto é, a primeira parte da miséria do pecador. Incitamos a ira de Deus com os nossos pecados. Deus é perturbado e entristecido pelos nossos pecados, que não nos deixam glorificar a Deus. É verdade, oposto, é verdade, ficamos com medo da santidade de Deus. E os que entendem esta verdade podem começar a entender o dom de Jesus Cristo. Podemos começar a entender a graça invisível de Deus em enviar seu único Filho, Jesus Cristo. Ele enviou este Filho morrer em favor de quem? Nós, pecadores indignos, objetos da ira de Deus. Merecemos essa punição eterna como Deus prometeu. Agora podemos começar a entender a graça manifesta o dom do Filho de Jesus Cristo. E oramos a Deus, tenha misericórdia de nós.
porque a sua ira nos deixa miseráveis. É uma vergonha, uma tristeza. A parte principal do sofrimento do crente que peca é o conhecimento que ofendeu Deus pelos seus pecados. Mas o Salmo também fala do sofrimento que o crente experimenta no seu corpo por causa dos seus pecados. Também lemos mesmo a descrição desse sofrimento físico nos Salmos 32 e 38. No início do Salmo 32 e bem semelhante. Versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Então, usando também essas palavras bem descritas em Salmo 6, lemos o mesmo sofrimento físico. Versículo 2: me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Versículo 3 de Salmo 6: também a minha alma está profundamente perturbada. E versículo 6: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas no alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. O que o Salmo está dizendo? O Salmo está dizendo: quando não confessamos os nossos pecados, experimentamos sofrimento físico. É mais difícil fazer sua tarefa diária por causa do peso da culpa, a mão de Deus pesando sobre nós. Conhecimento da punição que merecemos por causa dos nossos pecados que não confessamos, até afeta os nossos ossos. Experimentamos tristeza de coração, impaciência com outras pessoas também nos nossos casamentos. E temos essa irritação em vez de alegria, em vez de paz, em vez de tranquilidade. Se não confessamos os nossos pecados, também não dormimos bem. Ficamos na cama pensando, com uma alma abalada, perturbada. Também esse sofrimento, esse pecado que não confessamos, traz sofrimento na alma. Ficamos sempre perturbados, com medo, nos comportando de forma sem paz. São todas as maldições da aliança que Deus prometeu por pecadores rebeldes. É miséria. Muitas vezes neste estado de miséria suspendemos os exercícios da fé com consciências gravemente feridas. Veja que o pecado que não confessamos faz nas nossas vidas. E além de todo esse sofrimento, o pecado nos causa perdermos o senso do favor de Deus. Usando este salmo, também podemos expressar o senso de abandono que acompanha a rebeldia. É um senso de uma separação de Deus. Perguntamos, como no versículo 3, mas tu, Senhor, até quando?
está conosco. Senhor, até quando? Esta miséria é mais profunda da vida do Filho da aliança. Aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, nós que não queremos ficar nos nossos pecados, até sofremos mais, experimentamos essa separação até mais, não queremos aceitar o consolo do mundo, não queremos aceitar o consolo dos que praticam a iniquidade. Versículo 8. Porque o crente não quer continuar mais no seu pecado. Ele clama: apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade. Eu não posso ficar contigo. Está vendo o senso de abandono? Os chamados amigos não estão conosco mais porque não queremos continuar no pecado e temos senso de separação de Deus. Miséria do pecado. O pecado nos deixa virando, movendo na lama suja da nossa vergonha, ciente daquilo que merece. Salmo 6, achamos a expressão as coisas que nós sentimos quando consideramos seriamente a natureza dos nossos pecados. Reconhecemos a ira de Deus que incitamos pelos nossos pecados. Temos de perguntar ao ler esse salmo: isso é realmente o que estamos experimentando? Estamos experimentando a ira de Deus contra os nossos pecados? As suas vidas. Em Salmo 6, não está falando sobre outros. Está falando a nós. São as nossas palavras, os membros da igreja de Cristo. É um salmo que expressa a sua miséria, a minha miséria, a miséria de cada um de nós. E quantas pessoas têm essa tristeza, têm esse entendimento no final do dia? Quantas pessoas se sentem angustiados por causa dos seus pecados? Ou perdemos o sentido da santidade de Deus? É o caso que esquecemos quem é o nosso Deus. Pecamos sem preocupação. É possível que a igreja do Novo Testamento que fala de Cristo perdeu o conhecimento da magnitude da graça de Deus para conosco, pecadores indignos? É possível que não temos essa angústia, essa alma perturbada, porque estamos vivendo numa outra realidade, a realidade temporária deste mundo? Não podemos entender o Evangelho se não tivesse entendido os nossos pecados. Depois de ouvir a lei de Deus, temos um sentido desta tristeza, dessa angústia. Ficamos comparando as nossas vidas pecaminosas com a santidade de Deus e reconhecemos quem somos. Depois de cometer um pecado grave, no qual afastamos-nos de Deus e juntamos com o mundo, sendo um filho de aliança, querendo voltar a Deus,
mas reconhecendo que não merecemos esta misericórdia mais uma vez, e de cor viva, entendemos este salmo. Isso é a experiência do Salmo 6. O crente que quer voltar está envergonhado. E neste momento da fraqueza, também devemos cantar este salmo. Reconhecendo a nossa situação, também devemos entender as petições neste salmo. O que é que queremos? O que é que o Filho da Aliança quer ao reconhecer a sua miséria? Qual é o seu desejo? O pecador. Aprendemos que Salmo 6, a nossa necessidade. O crente pede, versículo 1, que pudesse escapar a ira e a castigo de Deus. Não gostamos dessa ira, não. Temos medo dessa ira. E onde cai a ira de Deus? Claro, versículo 8, versículo 10, acima dos que praticam a iniquidade. Versículo 8, essa oração, essa petição: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Isso mostra que o pecador ainda está experimentando a tentação do mundo, dos que praticam a iniquidade. Ele quer uma separação dos que estão praticando a iniquidade. Isso é uma petição dele, do crente, petição nossa. Porque o mundo está oferecendo muitas coisas para nos consolar. Você fica triste, fica envergonhado. Não se preocupe. Venha conosco. Temos muita alegria. Você tem muita pressão naquela igreja de você. Eles sempre falam de pecado e de culpa. Venha conosco, diz o mundo. Temos consolo muito melhor aqui. Para os jovens, temos muito bebida alcoólica. Você pode escapar, você pode fugir das pressões e você vai ficar rindo com muitas pessoas. Uma festa. Solte-se com aquela mulher ou homem no seu trabalho. Você fica tão triste todo dia. O mundo está chamando, nos tentando, nos chamando. Solte-se, relaxe. Você fica tão preocupado. Você precisa de mais dinheiro. Dinheiro é uma solução muito boa. Todos os ricos, eles não têm problemas, eles não têm dificuldades. Trabalhe mais. Acabamos de estudar o nosso problema sendo o filho da aliança. O que você acha? Essas coisas podem ajudar o pecador miserável. Esse modo de viver vai trazer satisfação e paz. Assim, perturbados por causa dos nossos pecados, cansados por causa da luta, e com olhos que se acham amortecidos por ver todas estas tentações, o pecador contrito clama: basta! Não! Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Isso é a nossa petição. Deus, deixe-me ficar distante deles. Não quero ser envergonhados com eles, como lemos em versículo 10. Eles que não conhecem Deus e me chamam amigo, são em verdade meus inimigos. Deixe eles verem as consequências dos seus pecados. Versículo 10: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados,
todos os meus inimigos retirem-se de súbito cobertos de vexame. Isso é a primeira petição do pecador contrito. Você é o pecador contrito? Você reconhece o perigo dos que praticam iniquidade? Você consegue separar-se deles na luta para pureza da sua vida? Você pode ter uma perspectiva cristã no seu trabalho? Você tem a mesma perspectiva de todo mundo? Petição do pecador que reconhece o Senhor da aliança e que não cair nas armadilhas dos se chamados amigos que não temem a Deus, os que vivem com uma perspectiva deste mundo temporária e não com uma perspectiva eterna. Isso não quer dizer que nunca podemos trabalhar com os que praticam iniquidade, nem que não devemos mostrar respeito aos descrentes. Nosso ponto é que não queremos relacionamentos íntimos com ele. O Paulo diz que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Veja como o crente deve orar. Percebemos que ele deve pedir mais do que apenas um escape da ira de Deus, que é uma separação dos descrentes, mas também o crente precisa da compaixão de Deus. Versículo 2, lemos: tem compaixão de mim, Senhor. Sara-me, Senhor. O crente diz no versículo 4: volta a ti, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Devemos perceber que o crente que pecou está se dirigindo ao Senhor que aborrece o pecado. Está vendo? Na nossa oração, pedindo perdão, o pecador indigno está falando com aquele que aborrece o pecado. Por quê? Por que estamos falando, pedindo perdão daquele que aborrece o pecado? E não há outra solução nenhuma. E o Salmo até usa imperativo, reconhecendo que não há outra opção. Temos de falar com Deus. O Salmo até usa imperativo: volta a ti, Senhor. Está com urgência. Salva-me por tua graça. O que é que precisamos? O que vocês precisam? Não precisamos de uma cura para as nossas doenças, em primeiro lugar. Não é riqueza, não é aposentadoria, como tantas chamadas igrejas afirmam. Precisamos da salvação da ira de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. Sem a graça do Senhor, não podemos fazer nada. Somente quando tivemos paz com Deus, o Criador dos céus e da terra, quando experimentamos a misericórdia e compaixão dEle, só naquele momento
e podemos viver. Depois de cometer um pecado grave, depois mais um dia da luta, reconhecemos mais uma vez esta necessidade de ter perdão. E veja os motivos que vemos neste salmo. Reconhecemos a necessidade, fazemos as petições, mas por que Deus deve prestar atenção a nós? Porque Deus deve ouvir a nossa oração. Qual motivo? Porque acabamos de pecar contra a majestade divina dele. Ele não precisa de nós. Ele é um Deus completo sem nós. Por que ele deve prestar atenção às nossas orações? O Salmo dá alguns motivos. O primeiro motivo pela petição do crente é que ele mesmo está sofrendo na sua alma. Isso é um motivo para fazer esta petição. Por quê? Porque Deus prometeu proteger os filhos da aliança. Não fomos criados para sofrer nesta vida. Os filhos da aliança não devem viver com esse senso de abandono. Deus não prometeu isso, não, para nós, não. Deus nos criou para desfrutar paz com Ele, com o nosso próximo. Isso é o propósito de Deus, isso também é a promessa de Deus. E o pecador que reconhece os seus pecados, o pecador contrito tem a promessa de Deus. Ele será consolado. Isso é maravilhoso. Essa promessa de Deus nos incentiva a orar. O nosso sofrimento, o sofrimento das criaturas indignas, pode mover Deus, o Criador de toda a terra, pode mover Deus a compaixão. Seu sofrimento pode mover Deus a compaixão. Que revelação! E muitas vezes no Antigo Testamento lemos exatamente isso, que Deus viu o sofrimento do povo e resolveu ajudá-lo. E a palavra compaixão neste salmo é uma palavra especial, uma palavra que significa fidelidade factual. O crente, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua vergonha, ele pode chamar a atenção às promessas de Deus e dizer: ó Deus, mostra fidelidade à sua aliança. Estou sofrendo, tu prometeste. Sabe o que? O filho da aliança, até sendo um pecador contrito, tem valor aos olhos do Criador. Temos valor. E a segunda razão que o crente apresenta a Deus para justificar a sua petição é a glória de Deus mesmo. O crente foi criado para fazer o quê? Qual é o propósito do homem? É glorificar a Deus. Mas se permanecêssemos debaixo da ira de Deus, nesta miséria, nesse sofrimento da mente, de alma, do corpo, não podemos dar louvores ao Senhor. Veja o versículo 5.
Depois da morte, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? É como se dissesse: ó Deus, se não me ajudas, haverá menos uma voz de louvor. E de novo somos lembrados do único desejo do crente verdadeiro. Isso é sempre na nossa mente. Estou aqui para glorificar a Deus com todo o meu ser. Todas as coisas queremos glorificar a Deus até no momento do nosso pecado e reconhecemos: a Deus, eu não posso glorificar aqui a Ti neste momento. Me ajudes. Então, este salmo mostra a miséria do pecador, as petições, os motivos por essas petições, e aprendemos algo muito importante. Aprendemos que há um relacionamento verdadeiro entre o Senhor e o seu povo particular. Veja esta conversa, esta oração do pecador. Depois de reconhecer que somos quem somos e o que merecemos, por causa da aliança, não devemos ficar calados. Nós devemos clamar a Deus. E podemos esperar uma resposta. Porque Deus prometeu. Porque Deus é misericordioso, Ele é compassivo para com os filhos da aliança. E até imediatamente depois de cometer um pecado, até um pecado grave. Quando reconhecemos o que precisamos, podemos falar com Deus por causa das promessas dele. Devemos falar com Ele em oração. Confiando que o nosso sofrimento e também o fato que não temos condições de glorificar o nome dele, essas coisas são motivos suficientes para Deus responder. Agora vemos o clímax do Salmo, este terceiro ponto, a restauração do pecador. Toda a oração do indivíduo tem essa confissão de confiança, e vemos versículo 8 e 9, a confissão da igreja em Salmo 6. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Porque agora a confissão da confiança? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. O Senhor ouve a oração do pecador contrito. E quando reconhecemos que o Senhor é o Criador Todo-Poderoso, que Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, e que Ele já resgatou este povo da boca da serpente, e quando reconhecemos que apesar de tudo isto, toda esta revelação do Evangelho na Bíblia, apesar de tudo isto, o Filho da aliança ainda peca contra Deus. Sabendo desta revelação do Evangelho, o Filho da aliança ainda ataca a majestade de Deus, ainda nega as promessas, ainda vive de seu jeito sem respeito à lei de Deus, ainda ofende profundamente a Deus que o salvou. É uma coisa maravilhosa
dizer: Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu, Ele prestou atenção às palavras de alguém que tem tanta dificuldade em prestar atenção à palavra de Deus. Deus ouve a oração e a súplica dos pecadores contritos. O Salmo não tem de falar mais do que isso. Os pecados do homem que deixam o homem nas chamas do inferno, estes pecados não atrapalham o seu relacionamento com Deus. Isso é o ponto de Salmo 6. Acabando de fazer um pecado contra Deus e sua palavra, irmãos, podemos ter a certeza que Deus ouve a oração do pecador contrito. Aquele que confessa seus pecados. Isso é a revelação do Evangelho. Deus não tem nenhuma obrigação. E não podemos entender esta compaixão. Até é muito difícil mostrar a mesma compaixão aos outros ao nosso redor. Mas Deus ouve a nossa oração. E como é possível? Graça. O Evangelho, isso é a mensagem do Evangelho, não é mais além disso. Por causa deste fato, a fé cristã é diferente do que qualquer outra religião no mundo. É graça. Não recebemos o que merecemos, mas Deus ouve a oração do pecador contrito. É a riqueza da aliança. É um resultado do relacionamento misericordioso entre Deus e o seu povo. Há um caminho para o trono de Deus por meio do sacrifício. Há purificação para pecadores indignos. Agora entendemos o Novo Testamento, o trabalho de Cristo. Até temos mais entendimento desta mensagem do Evangelho do que os crentes que cantavam este salmo no Antigo Testamento. Eles sabiam do sacrifício, eles sabiam da possibilidade de ter um animal que morra em lugar do pecador, este sangue. Nós também conhecemos aquele que morreu em favor de nós. Entendemos que Deus puniu um outro pelos nossos pecados. Deus derramou esta ira de versículo 1 que estava assim nos nossos ombros. Ele derramou esta ira contra o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E veja João 12, versículo 27. Veja João 12, 27. Jesus Cristo está no jardim de Getsêmani e ele fala as palavras do Salmo 6. Ele experimentou a mesma esse entendimento. Ele disse: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Jesus Cristo foi angustiado por causa do peso do pecado, mas não os pecados dele, mas os nossos pecados. Ele foi angustiado em nosso lugar. E ele morreu na cruz debaixo da ira
do Senhor. Ele morreu na cruz como um objeto da ira de Deus, para que possamos escapar desta ira, sem recebermos o que merecemos. Não recebemos o que merecemos, recebemos graça, porque Cristo foi angustiado em nosso lugar. Por causa desta graça já conhecida da palavra de Deus, que arrependemos dos nossos pecados, nos afligimos de coração com uma tristeza espiritual pelos pecados que cometemos, porque conhecemos o sofrimento de Cristo, queremos lutar contra os pecados, queremos buscar e a gente também obtém perdão de Deus, do sangue de Cristo. Esta semana, depois de ouvir, cantar este salmo, depois de pensar na miséria do pecado, o sofrimento de Jesus Cristo em nosso lugar, depois de ouvir mais uma vez a mensagem da graça eterna de Deus para conosco, os filhos da aliança, você vai pecar novamente. Estando em Cristo, com todo o conhecimento da vitória dele, tristemente ainda pecamos. A luta vai continuar. E podemos esperar mais vergonha, mais lágrimas, mais noites sem dormir, mais momentos de terror perante um Deus santo no momento antes da nossa confissão do pecado. E todos que continuam nos seus pecados sem preocupação nenhuma sobre seus pecados, sem arrependimento, sem confissão, todos aqueles, como lemos, serão envergonhados e cobertos de vexame. Se não separamos dos que praticam iniquidade no mundo, é claro que pereceremos com eles eternamente. Por isso tem terror. Eles que não arrependem, nem não confessam seus pecados, vão